A Meta amenizou o tom e confirmou à Advocacia Geral da União que vai ter sim no Brasil revisão em sistemas de remoção automática de posts que estiverem fora dos padrões da política de conduta de propagação de ódio. Mas a AGU viu com preocupação a resposta da Big Tech, entendendo que há brechas para permitir violações de direitos humanos no país. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um advogado especialista em direito digital e cibersegurança, além de presidente também da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor, o Francisco Gomes. Doutor, se de fato a Meta não criar as restrições, o que ela pode sofrer, quais as sanções ela pode sofrer com isso? Boa noite. Boa noite, Davi. Inicialmente é importante a gente frisar o seguinte: a Meta apresentou o fim do fast check, que era aquela checagem de fatos, né? E não explicitou se aquilo ia valer para o mundo inteiro ou somente para os Estados Unidos. Diante da notificação que a AGU fez a eles, eles enviaram então a resposta, dizendo que a princípio aquela checagem deixaria de ser feita apenas no território dos Estados Unidos. Então, a princípio, a gente teria uma primeira tranquilidade aí. Acontece que quando você lê com calma a resposta à notificação que a Meta fez, ela usa uma série de termos muito genéricos, e aí que vem a preocupação da AGU, dizendo o seguinte: olha, quando você diz vou cumprir a legislação, mas de uma forma muito genérica, sem explicitar realmente o que você vai fazer, você deixa uma certa preocupação, porque essas empresas de mídias sociais, muitas vezes mudam sua política e mudam seu jeito de agir, e não passam uma certa segurança. Mas, de certa forma, o que a AGU está querendo dar de recado para a Meta é o seguinte: nós temos uma legislação aqui, nós temos um marco civil da internet, e, portanto, você vai ter que seguir esse marco civil da internet, né? Porque muita gente fala, o Brasil não tem nenhuma legislação em relação às mídias sociais. Não tem em relação às redes, mas em relação ao funcionamento das plataformas de internet, nós temos o Marco Civil da Internet. Então, a Meta ela vai ter que seguir o Marco Civil da Internet. E eu acho que a resposta da Meta foi um pouco nesse sentido. Embora ela realmente tenha deixado de forma genérica, ela diz que vai seguir a legislação do país, né? Mas se não estiver contente, a gente pode ver o que aconteceu, por exemplo, com o X no passado, que foi bloqueado aqui no Brasil? Pode. Os casos são diferentes. Vamos lembrar que o X ele foi bloqueado depois de haver uma série de ordens judiciais e de multas que ele não teria cumprido, né? No caso da Meta, isso ainda é hipotético, quer dizer, isso ainda não aconteceu. Mas qualquer empresa, não só Meta, X, qualquer empresa que descumprir ordens judiciais está sujeita às sanções. E as sanções elas começam da mais leve, que é a advertência, a multa, até a mais pesada, que é a suspensão do serviço, até que se regularize todas as pendências. Então, no final de tudo e no mais extremo, isso poderia acontecer. Mas aí está muito longe disso ainda, né? Doutor, eu vou incluir na nossa conversa também os nossos analistas, Dora Kramer e Nelson Kobayashi, para que também possam fazer perguntas, começando pelo Kobayashi. Doutor, muito boa noite, é um prazer falar contigo. Essa questão de se respeitar o Marco Civil da internet é interessante, mas isso está, inclusive, já judicializado, e o próprio Marco Civil da internet, apesar de impor responsabilidade às plataformas quando, depois de notificadas judicialmente, não atenderem à manifestação judicial, o Marco Civil da internet não fala nada sobre política de checagem de fatos. Estaria, portanto, as plataformas, ou a plataforma, a Meta, infringindo alguma outra legislação, já que o próprio Marco Civil da internet não fala a respeito disso? Ele não fala diretamente. Primeiro, boa noite, Adora, boa noite, Paulo. Ele não fala diretamente, mas quando você pega o artigo 19, que é o artigo que está sendo discutido na ação perante o Supremo, o que está se discutindo ali é a responsabilidade pelo conteúdo. E aí a discussão ele é responsável pelo conteúdo somente após a notificação judicial ou ele é responsável pelo conteúdo independente de notificação judicial? E o Supremo vem, até agora, com a maioria dos votos até agora, foi no sentido de que vai ser responsabilizado independente de notificação judicial. Ou seja, é essa a leitura que tudo indica para onde o Supremo deva caminhar. Ou seja, se ele é responsável pelo conteúdo, ele é responsável pela checagem do conteúdo. Então, me parece uma conclusão óbvia de que, sim, o Marco Civil da Internet,
ele vai acabar sendo aplicado a esses tipos de caso, porque a fundamentação vai ser: você é responsável pelo conteúdo, logo você deveria ter checado. Se você não checou, você vai ter um problema. Dora? Doutor Francisco, boa noite. Eu queria saber a sua visão sobre a reação da Advocacia Geral da União, ou seja, do governo federal, que objetivamente, neste momento, não há nada a ser feito, não é? Primeira questão, não sei se está correto isso. E essa convocação chama reunião, audiências públicas. O que o governo está querendo sinalizar com isso? Boa noite, Dora. É excelente a sua colocação, porque é o seguinte: a gente tem que saber separar atos, digamos, políticos e atos de outra natureza que não jurídicos. Porque na parte jurídica, o que você tem efetivamente? A Meta, dentro, digamos assim, de uma competência que é dela, como é de qualquer plataforma, resolveu mudar a política de checagem dos fatos dela. Ponto. Isso foi feito? Ainda não. Isso será feito no Brasil? Agora, depois da notificação, ela também diz que não. Então, a gente teve uma primeira movimentação, como se a gente estivesse à beira do fim do mundo, sendo que, de concreto, nada ainda estava em operação, nada ainda estava iniciado. Então, como qualquer empresa nesse país, quer dizer, a Meta está sujeita à legislação brasileira. O que significa o seguinte: ela vai estar sujeita à legislação quando descumprir a legislação. Então, na realidade, se nada foi feito, quer dizer, eu acho que há aí realmente um pouco de, eu não vou dizer exagero, mas um pouco daquela coisa assim: poxa, queremos realmente discutir isso e já, mas de uma forma um pouco assodada, porque o que houve de concreto até esse momento, né? Mas também, de fato, né, várias discussões já tomaram a Câmara dos Deputados, só que não avançou a proposta também, né, doutor? Na realidade, a gente tem uma distinção, que é o seguinte: você tem lá na Câmara dos Deputados aqueles projetos de regulamentação das mídias sociais, né? E você tem no Supremo a discussão sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que são coisas distintas. No Congresso, a gente precisa também ter uma leitura política e uma leitura um pouco jurídica, que é o seguinte: a leitura política é a seguinte: há os favoráveis e os desfavoráveis à regulamentação da mídia, e bem como aonde que a gente vai dosar essa regulamentação. Agora, o que se sabe também é o seguinte: em termos de lobby, na maioria dos países, essas plataformas vêm conseguindo bloquear a votação de qualquer legislação. Se você pegar, você tem uma regulamentação europeia, mas, por exemplo, nos Estados Unidos você não consegue votar. Por quê? Porque você tem a pressão dos lobbies, que realmente, você imagina um lobby de Meta, de Google, de Apple, de X, de todas essas empresas. Se em países desenvolvidos esse lobby consegue bloquear, você imagina no Brasil que o legislativo ele é suscetível a determinados lobbies. Então, eu não sei se a gente consegue votar facilmente essa regulamentação das mídias sociais. Eu não sei, eu acho que tem uma série de fatores a serem vencidos. Até agora a gente teve muito debate, mas a gente não teve efetivamente nenhum andamento mais concreto, né? Então, a gente teve lá algumas tentativas, mas agora você vai mudar a presidência das casas legislativas. Você pode voltar para estaca zero, você não sabe qual vai ser o interesse em pautar isso ou não. Então, temos que ver, mas a gente não pode ignorar que o lobby dessas empresas é um lobby forte. E uma audiência pública também será realizada sem data definida ainda, como a gente trouxe no início do Jornal Jovem Pan. Nós conversamos com a advogada especialista em Direito Digital e Cibersegurança, além de presidente também da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor, o Francisco Gomes, a quem agradeço demais a presença aqui no Jornal Jovem Pan. Eu agradeço, foi um prazer, boa noite a todos. Boa noite.